que a predestinação para a salvação, deixa eu ler mais uma outra escritura que veio na minha mente aqui, está em Romanos, se vê? Escute bem aqui, Romanos capítulo 9, deixa eu ler, para os irmãos verem uma coisa aqui, capítulo 9, está escrito assim, ó, deixa eu ler a partir do verso 6, não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, ó, escute bem, nem por ser descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Quer dizer, bateu aqui na terra, é como o profeta diz, quando bate aqui na terra, já bate de uma maneira pervertida, tá? Aqui na terra. Mas do outro lado é original, tá? Do outro lado está original. Vocês notam, como sempre a gente fala, em Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem. Em Gênesis 3, aquele homem caiu, porque ele tinha que aceitar Eva, ele não podia deixar Eva sozinha, então ele preferiu morrer com Eva. Mas em Gênesis 5, ali está Adão e Eva original. Está vendo? Então foi só aquela parte, é igual, o pecado é uma interrupção, fez uma interrupção na eternidade. Apenas uma interrupção, mas a eternidade continua. Então por isso está escrito na mensagem o seguinte, e que naquela manhã clara, sem nuvens, naquela manhã da eternidade, não uma manhã de um dia de 24 horas, mas naquela manhã da eternidade, quando o rapto acontecer, então acontece exatamente naquela dimensão, naquela manhã brilhante, onde não há nuvem, não há um impedimento. Aí você sairá, nós sairemos daqui para a eternidade. Sabe? Então não na contagem desse mundo velho aqui, de dia de 24 horas, não. Mas numa manhã clara, sabe? Naquela manhã, muitas pessoas acham que é numa manhã de manhã, num dia nosso, não. Naquela manhã clara, sem nuvens, na manhã da eternidade. Então nós sairemos daqui para encontrar com Ele nos ares, né? É isso que nós temos que entender. Mas o que eu quero mostrar e continuar lendo aqui. Então diz aqui, ó. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Você notou aqui? Então não é essa carne aqui. Então, a coisa verdadeira é a criação original, lá. Se nós estamos com Deus lá, nós continuamos com Deus aqui. Amém. Nós vamos obedecer a palavra de Deus aqui, porque nós estamos com Ele lá. Amém. Então, o que Ele fez? Ele pagou o preço por nós, porque nós não daríamos conta, mas Ele deu conta pagando o preço por nós, para a gente continuar firme na palavra, não crendo em nós, mas crendo nele. Porque tem pessoas que passam a crer no homem, crer nele. Não, nós não vamos crer em nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Não um Deus que vai pagar o preço, mas um Deus que já pagou o preço por nós. Sabe? Então tudo já é coisa, está no presente, né? Então ele disse aqui, ó, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Foi dito a ela: o maior servirá o menor. Porque Deus sabe e conhece as coisas. Antes que esses dois meninos nascessem, Deus sabia que Jacó era predestinado e que o outro maior não era. Mas já falou com a mulher. Porque quem ouviu aquilo foi exatamente Rebeca. Rebeca ouviu aquilo. E por isso que ela trabalhou
em favor de Jacó. Você nota que naquele momento a gente até pensa, mas por quê? Por que ela trabalhou naquele sentido até de enganar o próprio Isaac? Isaac não tinha mais, já estava cego, não estava vendo. Jacó com medo, mas ela falou, deixa comigo, pode deixar que eu resolvo isso aí. Porque ela já sabia da predestinação, que Deus já tinha avisado para ela. Deus já tinha falado com ela. O menor, quer dizer, aquele maior que nasceu primeiro, sabe? Só que o menor era predestinado. Então ela tinha que cuidar dele, não importava que o outro era filho dela. Mas aquele era o mais importante. Porque aquele era predestinado por Deus. Aquele era uma semente original de Deus para a eternidade. Então ela cuidou, sabe? Então ela fez tudo para cuidar dali. Então aqui, deixa eu ler, senão não dá, já passou bem uns minutos ali. Deixa eu ler alguma mensagem aqui para a gente já ter mais entendimento sobre isso aqui. A mensagem de Torre de Babel. Eu quero ler, para depois eu ler a palavra falada, a semente original. Eu vou ler aqui no parágrafo 7 até o 10. Está escrito assim: eu quero falar nessa noite sobre unidade da unidade. Agora, enquanto entramos diretamente na palavra para uma exortação, é de se admirar muito o fato de pensar como é que as pessoas que eles viram aqui era você sabe, aquele é o plano de Deus. Deus deseja que o povo seja um, quer dizer, unido com Ele, sabe? Deus quer que nós unimos com Ele. Então Deus está aqui exatamente para unir esse povo dele com Ele. Então por isso que Ele morreu na cruz do Calvário, para salvar esse povo. Então a união é com Deus ou então com o diabo. Você vê que numa mensagem aqui vai falar assim: existe dois povos aqui na terra. Um é salvo e o outro é perdido. Só existe dois povos aqui na terra, nesse sentido aqui. Então aí ele disse aqui, é estranho pensar, então ele diz, Deus deseja que o povo seja um. É estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em ação e fazer do povo um só sob o seu plano. Agora, Deus tem um plano e o diabo também tem um plano. Está vendo? O diabo está tentando colocar o povo sob o seu plano, enquanto Deus está tentando colocar o povo para ser um sob o seu plano. Então aí está os dois espíritos no mundo. Um deles é o diabo e o outro é Deus. Está vendo? Os dois que está na terra aqui. E o domínio aqui na terra é dos dois. Por exemplo, o Espírito de Deus opera pela obediência. O outro é pela desobediência. Então é assim. Então ele disse aqui, o diabo tem mensageiros e Deus tem mensageiros. E temos a liberdade de fazer nossas escolhas para quem queremos ceder. Já que tem dois aqui na terra, né? Então aí nós agora, Deus colocou isso em nós, para fazer escolha. Quem é que nós vamos servir? É Deus ou o diabo? Então aí ele continua dizendo aqui, fazer escolha para quem nós queremos ceder. Isso é servo de quem nós vamos ser servo de quem a gente obedecer. Mas se você observar como eu estava pregando domingo passado, da sede que há no povo, Deus colocou uma sede na alma do homem para adorar Ele. Mas foi Deus que colocou essa sede na alma. A minha alma tem sede de Ti, meu Deus. Então a sede que Deus colocou foi para o homem adorar, o homem e a mulher adorar Ele. Tá? Então aí diz, então Deus fez o homem sentir sede, mas uma sede por Ele.
Por isso é que a sede foi colocada no homem. Mas o diabo vem e perverte aquilo, e faz com que o povo tenha sede dele com as coisas do mundo. Viu como que o diabo é esperto? Aí o diabo já não, como ele é um espírito, e ele não pode ser adorado, então, se nós adoramos as coisas do mundo, ou então uma igreja, então aí você passa a ser um adorador do diabo, adorando uma coisa que você gosta da terra. Quando a coisa verdadeira a ser adorada é o Deus que está no céu e em nós. Mas ele perverte isso, mas Deus não, Deus já colocou a sede no homem para adorar ele. Mas o diabo faz diferente. Como ele não pode ser adorado, então ele adora sua casa, ou adora seu carro, você está me adorando. Ou adora a sua igreja. Mas Deus colocou a sede para adorar ele. Então aí é que vem a diferença. Então aí ele continua mais um pouquinho e disse aqui, ó, mas o diabo vem e perverte aquilo, né? A Bíblia diz, se amamos o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está em nós. Então vê você, o diabo perverte. Ele não pode criar nada, mas ele pode perverter o que Deus criou. O diabo não é um criador. Ele é simplesmente um pervertedor da criação original. Da criação original. Ele perverte, ele consegue montar um quadro e tirar a pessoa do foco verdadeiro. Ele consegue. Ele é inteligente, esperto, muito culto. Ele sabe e conhece, tem um conhecimento tão grande que ele sabe até a altura que nós estamos na fé. Ele sabe disso. Então ele vem e na posição que você está, ele chega e, como Eva estava numa posição de ter o conhecimento já da palavra, porque Adão já tinha falado com ela. Foi assim que Deus disse, tá vendo? Ó, foi assim. Foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore que está no jardim? Foi verdade, foi exatamente isso. Mas ela interpretou um pouquinho para ele, porque ele queria que ela falasse alguma coisa. E ela não pode falar, a mulher não pode falar. Tá? Mas ela, você vê, olha se eu dizer uma coisa, deixa eu ler. Ela tinha que ficar calada, né? Pois a Bíblia diz que ela tem que ficar calada, né? No sentido aí. Mas ela, o que ela fez? Aqui, ó. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as almarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus também tinha feito ela também, né? E essa disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Porque ele sabia que aquilo era verdade. Deus tinha falado exatamente, ó, de toda a árvore do jardim vocês podem comer. Só da árvore da ciência do bem e do mal que você não pode nem tocar. Mas ele falou isso com ela? Não, ele deixou ela interpretar um pouquinho, ou ele deixou ela falar um pouquinho para ele entrar em ação. Porque na verdade a verdadeira árvore que estava no meio do jardim era ela, só que ela não sabia. Você sabia que Eva era a verdadeira árvore que estava lá, que não podia ser tocada? Era ela que não podia ser tocada, porque o dia que ela fosse tocada, ela daria fruto, e ela daria 2. E aí, como ela não estava na posição original, então, ela já vinha a perversão. Quer dizer, pega uma coisa, pega um pé de laranja, daqui a um pouco está dando laranja, dando tanta coisa. Então Eva já começou a dar 2 frutos de uma vez, porque ela já recebeu uma palavra. Veja aqui, aí ele disse assim, e disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí, tá vendo? Quer dizer, ele queria era isso, porque ele tinha o conhecimento daquela pessoa que estava lá. Ele sabia, sabe? E ele sabia que Eva estava lá para um propósito, mas ele queria ouvir dela também alguma coisa, para ele poder interpretar a palavra. Então ele disse aqui, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Viu? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Que interesse, se ela conhecia o bem, para que conhecer o mal? Sabendo o sofrimento das mulheres para ganhar um filho? Porque ela quis conhecer o mal. O mal era isso aqui, com dores darás filhos. Isso era o mal. Isso era o mal, porque ela era a árvore. Então, se ela fosse tocada, ela daria um fruto ao contrário daquilo que Deus tinha falado. Toda árvore produz conforme a sua espécie. E ela estava lá, sabe para quê? Para obedecer a palavra. E através da obediência dela, como a igreja está aqui para obedecer a palavra de Deus, e através da obediência à palavra, nós sairemos da terra. Nós não vamos ficar aqui se nós obedecermos a palavra. Então Eva era a igreja naquele dia que tinha que obedecer a palavra de Deus para poder continuar a vida. Mas ela perverteu aquela vida. Por isso que está escrito na mensagem, nessa mensagem aqui, Eva, você tirou a vida do mundo, então você tem que trazer vida ao mundo. Pois ela tirou a vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus era para produzir toda a verdadeira semente até o final. Como hoje está aqui, nós temos a palavra original novamente. Essa mensagem voltou novamente à palavra original. E é por isso que às vezes as pessoas falam, mas por que o mensageiro fala certas coisas? Porque ele está querendo que nós entendamos que a palavra original está aqui e que todas as coisas são perversão. Esse corpo é uma perversão do original, que o original não pode morrer. E por que esse morre? Esse morre exatamente porque já é uma perversão, porque veio através daquela árvore que hibridou a semente. Hibridou a semente, e por ela hibridar, então nós estamos aqui morrendo. Sabe? Então por isso o profeta pregando essa mensagem, a palavra da semente original, que aquela vida, aquela árvore da vida, que estava lá no jardim do Éden, ficou procurando lugar, desde lá, e procurou 4.000 anos, e não encontrou aquela posição, então ela foi encontrada no ventre de uma virgem. Viu? Quer dizer, procurou a posição certa, a posição certa era o quê? Haja um filho, haja meu filho, haja mais um filho, essa é a posição que Deus deixou lá. Mas por Eva tirar aquela posição, então a palavra foi procurando, não encontrando lugar, encontrou no ventre de uma virgem para poder morrer e voltar o original novamente. São João 12 está claro, São João 12 ali está claro. Jesus disse, agora eu não sou aquela árvore, agora eu sou a semente da árvore. Mas por que ele era a semente da árvore? Porque ele era um homem. E agora, para voltar à origem daquela árvore da vida, porque a árvore da vida ia produzir só vida. A árvore da vida ia produzir, haja mais um casal, e aí o casal aparecia, haja mais um casal, aí o casal aparecia. Mas como aquilo foi cortado, então o que Deus fez? O próprio Deus desceu, que é aquela árvore da vida, porque a árvore da vida era a palavra de Deus.
Aí, quando Adão perdeu aquele contato, então aquela vida voltou ao dono original. Por isso que o profeta fala assim, aquela vida voltou ao dono original, porque Deus é vida. Ele tinha deixado a vida para nós, mas a vida foi rejeitada, então a vida voltou ao dono original. Até que ele voltasse novamente, mas quando ele voltou no ventre de uma virgem. Para quê? Para morrer no nosso lugar. Aí ele era um homem aqui na terra, Deus foi um homem. Por isso nós temos que entender a mensagem. Deus foi 100% homem e Deus é 100%. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, quando ele estava na terra, então aí veio aquele problema. Quer dizer, os gregos que eram gentios como nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui para conhecer o Filho do Homem que está aqui, não é isso? A nossa salvação depende do conhecimento do Filho do Homem hoje. Os gregos, eles queriam conhecer Deus em carne, mas eles chegaram e perguntaram, olha, nós estamos querendo conhecer Jesus, que nós queremos conhecer Deus. Jesus falou, olha, para vocês que são gentios, eu não posso expressar a verdade para vocês agora, mas eu vou falar uma parábola. Se a semente do trigo não cair na terra, ela fica só. Mas se ela cair, ela dará muitos frutos. A minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, passa de mim esse cálice. Mas contudo não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Liberar a vida novamente para que ela pudesse estar em mim e em vocês. Essa era a vontade de Deus e foi a vontade de Deus e Ele fez isso no Calvário. E hoje você e eu tem que estar satisfeito, alegre, porque essa vida já está dentro de nós. Tá? Porque agora a intenção de Deus, porque a intenção de Deus logo depois disso aí agora era fazer, o que ele tinha que fazer agora? Colocar uma semente dentro de um abrolho. Tá? Por fora nós somos espinheiros, né, coisa, mas dentro há uma semente de trigo. Essa sementinha que está dentro de nós é que vai nos dar um original novamente para viver eternamente. Mas é a sementinha que está aqui. E essa sementinha, ela só aceita, quer dizer, ela foi colocada, por isso a sementinha é o próprio Deus. Então Deus colocou na nossa alma uma sede, então agora essa sede tem que ser saciada nesse Espírito que está em nós pela palavra de Deus. Então Deus não aceita nada errado, Deus só aceita o que é verdadeiro. Se Deus está em nós, por isso o profeta fala, se Deus está em nós, como é que nós vamos perverter a palavra? Como nós vamos querer uma coisa errada? Se Deus está em nós. Agora, se Deus não tiver, é claro, quem é que está então? Se só existe dois espíritos. Então aí que vem o problema, né? Então vamos aqui, mais aqui. Agora eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Agora eu vou ler uns parágrafos da mensagem, a palavra falada da semente original. Vamos começando no 76 aqui, eu creio que aqui, está escrito assim, ó. Agora, isto é porque cremos nisto. Isto é a palavra de Deus. Portanto, a palavra falada de Deus é original. A palavra falada de Deus é original. E tudo que Deus criou, falou a existência, é original. E você não pode hibridar alguma de sua criação secundariamente. Esta foi a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Entendeu aqui?
Ela não estava na criação original, porque ela já tinha sido... Adão veio do pó da terra. Ela já era uma terceirizada, porque ela foi tirada da costela do homem. Então, esse é o problema. Então, ela não estava no original, porque se ela viesse no original, ela não caía. Pense bem numa coisa. Quando você sair da terra aqui no original, não tem diabo que te derruba mais. O original, o diabo nem chega perto. Agora, enquanto estamos aqui, ele pode nos tentar. Mas há uma defesa lá dentro, que defende a mim e a você. Então, disse aqui, essa é a razão que Eva pôde fazer o que ela fez com a sua própria semente, porque ela não estava na criação original. Ela é um subproduto do homem, não estava na criação de Deus. Deus criou todas as coisas, e então ele tomou uma parte de sua criação e fez uma companheira. Esta é a razão pela qual você pode cruzar um jumento com a égua. Está vendo? O que vai dar? Um burro. E o que o burro é? Não é uma semente pervertida, não, ele não reproduz. Tá? É igual esse corpo aqui, é pó da terra mesmo. Ele não pode reproduzir, ele não vai para frente, ele vai morrer. Então, por isso que a vida de Deus está dentro desse aqui, porque quando esse aqui tombar, Deus desce nele e levanta ele novamente. Então, veja aqui, essa é a razão pela qual você não pode cruzar um jumento com a égua, mas isto não continuará, é morte, mas o original possui vida, isso voltará outra vez. Eu espero que vocês possam ver isto agora. O original possui vida, e então essa é a razão pela qual eu penso que as seitas denominacionais e organizações morrem. A história prova que eles estão cada um morto. É por isso que sempre a gente prega aqui falando, olha, a mensagem, se a gente organizar, pode saber que é morte na certa. Nós não podemos organizar a igreja de pastor fulano de tal, não. A igreja de Cristo está na terra. Amém. Então essa ninguém organiza ela. Agora, se você tiver o pensamento, eu sou da igreja de fulano de tal, por certo, aí já é uma adoração ao diabo. Eu tenho que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade. Quando você acha, eu sou da igreja de fulano de tal, você já é um cruzamento desse aqui, Você não teve um cruzamento com o Criador, sabe? Aí já é uma perversão, sabe? Isso e o profeta sempre fala assim, a galinha, ela pode botar, mas se ela não tiver ido com o galo, ela deita em cima daqueles ovos até apodrecer e não aparece nada. Então, nós viemos do céu. Nós temos um. Então, o calor do Espírito Santo aqui vai produzir uma vida eterna. Então, ele disse aqui, a história prova que cada um estão mortos, eles nunca levantarão mais, eles nunca se levantarão. Eles não podem se hibridar de volta. Não possuem nada para se hibridizarem. Eles são estéreis. Esta é a razão pela qual os filhos de Eva morrem. Viu o quê? Essa é a razão porque os filhos de Eva morrem. Por causa do cruzamento lá. Primeiro ela teve com um, deixa eu ler aqui, talvez não vai dar tempo aqui. O Éden satânico, eu creio que é. Deixa eu ler aqui. O Éden satânico, 105. Depois eu continuo lendo a lei. Agora olha, Apocalipse 3, a era da igreja de Laodiceia. Vocês
você pensa em sua mente. Agora, e notem, Eva, é a rainha de Satanás. Veio Satanás, a serpente, enganou a Eva antes que Adão se chegasse a ela. É isso, certo? Assim ela a enganou. Assim sendo, Satanás, a serpente, foi o esposo de Eva antes de Adão. Entendeu agora? Ele encontrou com ela primeiro, porque ele sabia que ela estava lá para aquele propósito. E a serpente era um homem. E é por isso que a ciência fica procurando o elo perdido. O elo perdido se chama revelação para aqueles que têm. Ciência nunca vai encontrar. O eleito já sabe. O eleito sabe. As denominações não sabem, porque eles estão no mesmo caminho. Já que ele já é uma produção, como ele diz aqui, né? Uma produção não verdadeira, e vai morrer, e eles não têm vida em si, porque quem tem vida em si sabe. Mas quem não tem, não sabe nada. Sabe? Por isso que o profeta chegou a... Tem tanta coisa que o profeta fala sobre denominação e organização, gente. Sabe? Ele comparou isso exatamente com o burro, porque o burro não tem semente. Sabe? Quando Jesus veio na terra, ele montou um filho de uma jumenta, que a jumenta é original. Você nunca viu dizer que Jesus chegou lá e montou num burro. Ele montou exatamente na semente original, que era a promessa dele, sabe? Mas num burro ninguém. Você notou Balaão? Balaão estava numa jumenta, e ele era o burro montado na jumenta. Você vê que Deus, quando apareceu para não aparecia para Abraão, mas aparecia para a jumenta via Deus e o burro não via. Aí foi indo até que chegou um momento que não teve jeito de passar, a jumenta começou a falar. A jumenta começou a falar. Aí eu não tenho sido fiel com você até agora. Aí ele até admirou, mas a jumenta falando, pois o burro não sabia nada, né? Então a jumenta começou a falar. E aí o anjo apareceu já com a espada para matar a Balaão. Mas a jumenta livrou ele. Só não livrou ele da morte espiritual, mas livrou ele daqui, porque ele não foi uma semente original. Porque ele, mesmo sendo um profeta, mas ele não foi uma semente original. Porque o desejo dele é só das coisas do mundo. Então ele estava desejando e fazendo o que o diabo queria, sabe? Mas vocês notam desde isso, tudo que é original conhece Deus. Tudo que é original conhece Deus. O profeta chegou até a falar, se você montar num burro, monta num burro para você ver, ele fica uma orelha para lá, outra para cá, vai assim. Qualquer coisinha te joga no chão. É perigoso, sabe? Então, vamos mais aqui um pouquinho. Agora, estou tomando, aí ele diz, agora estou tomando o meu tempo e então falando sobre as fitas, dão às pessoas tempo para estudarem. Eu não quero estar apressado, eu quero apenas tomar o meu tempo. Eu não sei o que acontecerá daqui em diante, mas eu desejo isso para o povo, embora algum dia Deus me tirará deste mundo. Se eu não viver para ver a sua vinda, a mensagem permanecerá vivendo. A verdade. Permaneça com a palavra. Agora recordem, cada palavra de Deus é a semente original. Deus plantou tudo na terra através da sua palavra. Contanto que você permaneça com a semente original, isso se produzirá de volta e se reproduzirá outra vez. Se você hibridizar isso morrerá. E Eva, a mulher, foi a primeira coisa híbrida que já existiu. Viu aqui? Exatamente.
por causa da semente que estava no ventre dela. Porque se cada árvore produz conforme a sua espécie, por que Eva produziu duas? Hoje nós falamos sobre a hibridação. Como eu recordo disso no passado, quando eu morava no interior, que chegou lá por volta de 1960 e tanto, lá nos 65, não sei mais, mas chegou o milho híbrido e todo mundo com aquela alegria, por causa do milho híbrido. Plantava, mas dava mais demais mesmo. Aí plantava a segunda vez, terceira vez só ficava o sabuco, não dava mais nada, acabava em nada. É a mesma coisa. A palavra de Deus está aqui, a mensagem do dia hoje, da vida. Mas qualquer outra mensagem, não importa quem que prega, pregar fora dessa aqui é morte na fé. Quer dizer, essa é a palavra original hoje, que vai trazer vida e vai trazer um rapto aqui na terra. Por esta palavra original aqui, sabe? Então nós estamos aqui exatamente para pregar a verdade e não ficar, porque Deus está com pressa. Porque às vezes a pessoa fica, mas ele lê qualquer coisa, não explica nada. Não adianta, daqui um pouco, se nós não explicamos hoje e amanhã, o que nós vamos explicar? Se nós não entendemos hoje e amanhã, não vamos entender nada. Então hoje, se Deus nos deu, hoje vamos ficar com essa verdade hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o rapto pode acontecer. E se acontecer essa noite? O que será de nós? Pois se a vida, se o rapto, para acontecer o rapto, está ligado à mensagem da hora, então, se não, muitas pessoas às vezes não prestam atenção na mensagem, muitas pessoas não valorizam, muitas pessoas só ficam dizendo, eu sou da mensagem. Mas se a mensagem não estiver dentro dele? Porque a mensagem, irmão, não é papel. Nós temos o papel para expressar, mas a mensagem é Jesus Cristo. Sabe? A gente tem que entender isso. Quando Maria ouviu do anjo, ela ouviu uma mensagem, como nós estamos ouvindo a mensagem do anjo. Mas ela guardou aquilo no coração. A mensagem desceu, e aquela mensagem era o próprio Jesus. Desceu para o coração dela e criou um corpo, sabe? Criou um corpo. Agora, se Jesus está no meu coração, não vai me dar um corpo também? Vai, sabe? É isso. Então o profeta diz, você tem que ter um ventre virgem, um coração virgem, para receber uma palavra virgem, uma semente original ali dentro, para poder reproduzir, quer dizer, para trazer vida, porque nós estamos aqui para ter vida. Nós estamos aqui só para pregar e ir para o pó da terra, não, estamos aqui para sair daqui da terra. E para sair da terra nós temos que obedecer a palavra, temos que ouvir e obedecer, sabe? Não é para acostumar. Nós não podemos acostumar com a palavra, sabe? Nós não podemos, igual nós pregadores aqui, nós não podemos ser papagaio, não. Papagaio é aquele tipo que só fala uma coisa só. Aquilo que ele aprendeu, não aprende mais nada. É só aquilo. Tem pregador que é assim, é um papagaio de primeira. Todo dia só fecha lá e está pronto. Não, nós estamos aqui porque nós temos revelação. Deus está aqui revelando a nós a verdade. E essa verdade foi trazida por um anjo forte. E depois desse anjo forte, Deus tinha um anjo na terra para expressar a voz desse anjo forte. E ali em Apocalipse 14, verso 14, a gente vê que ele desce com a foice na mão. Agora, por que ele está com a foice na mão? Ele está exatamente para colher. Se tem dois tipos de semente, ele vai colher os dois tipos de semente. O joio amarrai em molhos, mas o trigo juntai no meu celeiro.
Agora, primeiro foi o joio. O joio é exatamente o Concílio Mundial de Igreja que está juntando todo em molho. E qualquer coisa fora do original é joio. Amarrado junto. Mas a semente, juntai no meu celeiro. Então, o que nós precisamos de entender isso sobre essas 4 etapas do ministério, irmãos, isso é muito importante para nós. Sempre foi assim. Sempre foi essas 4 etapas. Lá nas primeiras eras da igreja, foi 4 etapas. 3 eras. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Na era das trevas, a semente foi para a terra. Porque são 3 etapas. Então, ela foi para a terra. Depois brotou com Lutero, por isso você sempre vê falando, o profeta sempre falando, se Lutero, João Wesley, para cá, ele não fala para trás não, porque aquela semente já foi para a terra. Então aí vem Lutero, Lutero é a sementinha brotando, porque ela já tinha ido para a terra. Se ela foi para a terra, então tinha que brotar, então brotou através de Lutero. Aí deu folha através de João Wesley, né? Através da era pentecostal, ela deu flores, né? E tudo mais, como o trigo. E depois das flores, aí vem a borla. Você vê que o trigo, por exemplo, ou qualquer, o arroz, você vai olhar, você pode ver, por fora você acha que você tem arroz, mas lá dentro precisa de chuva para fazer com que a semente produza dentro da casca. E a chuva é o Espírito Santo. Para produzir a vida dentro da casca. Então a era pentecostal é a casca, é a terceira etapa, tá vendo? Lutero, Wesley, os pentecostais. Agora a 4ª etapa é o quê? O Filho do Homem. E o Filho do Homem é quem? A semente original. Filho do Homem é a mensagem. Tá vendo? A mensagem é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Juntando a sua semente. Para ele levar. Agora a semente não vai mais para o pó da terra, agora a semente vai subir. E agora não vai ter outra plantação. Tudo agora é acabado. Quem sobe vai gozar, quem fica vai para o pó da terra e esperar o trono branco depois. Mas nós não estamos aqui para esperar o trono branco, nós estamos aqui para subir e gozar eternamente. E depois dos 3 anos e meio voltar para cá, vai viver aqui nessa terra, comendo, bebendo e vivendo eternamente. Amém. Sem nenhum diabo para tentar. Nenhum. O diabo não vai conseguir tentar um corpo glorificado. Por que ele tentou Eva? Ele tentou Eva porque ele sabia que ela estava numa posição de queda. Mas o corpo glorificado é uma posição original que não vai cair. É uma posição original que nunca mais. Por isso que o profeta diz, lá na eternidade todos terão uma só glândula. Quer dizer, as mulheres são mulheres. Fisicamente, olhando, é mulher. Os homens, homens. Mas uma só glândula. Nunca mais haverá criação de filho. Nunca mais. Essa criação de filho é exatamente aqui para uma decisão. E Deus sabia. Deus sabia que ele tinha que fazer isso. Para uma decisão, para a gente saber para onde a gente iria, né, no caso, né? Então deixa só mais um pouquinho, faltam só 5 minutos ali. Deixa eu procurar aqui. Tem mais uma mensagem para mim ler aqui. Palavra original até o 80, eu já li. Então deixa eu li aqui, a união da noiva de Cristo, a união. Eu creio que aqui, só para a gente concluir aqui, a união da noiva de Cristo. Então, 161 a 163, deixa eu ler aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Escute bem aqui, ó. Falando do livro, nosso livro, você sabe que são 2 livros, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida que nós nascemos aqui, né? Então ele disse aqui, no 162, ele disse assim, ó, escute bem aqui, ó, deixa eu procurar aqui, 161,
Porém, veja, os atributos que estão em Deus têm que ser expostos. Quer dizer, ele tinha que expressar os seus atributos de curador, salvador e tudo mais, né? Tem que ser exposto. Ele era para ser um salvador, e para fazer isso, para fazer tudo isso do modo que eu tinha, então ali não poderia haver nada perdido. Não sejam crianças, sejam homens e mulheres, nós estamos no fim do caminho. Quer dizer, na hora de receber revelação, né? Agora notem, era a natureza associada com morte. Teu primeiro esposo que havia te governado era tua natureza por nascimento natural. Quer dizer, nós recebemos essa natureza, aqui era o nosso governo, porque Satanás aproveita dessa natureza e queria nos governar. Mas por predestinação, Deus já sabia que os filhos dele estavam aqui, então foi o que ele fez na cruz do Calvário para liberar a vida, para estar esperando o momento que a palavra seria revelada. Então ele predestinou, numa mensagem, eu creio que é a era de... eu esqueci qual a era. Ele disse assim: Deus não predestinou o homem de fora, mas Deus predestinou uma semente para colocar no homem de fora. Então aquela semente é o Espírito Santo, todo mundo sabe disso, né? Então ele predestinou aquilo para quando aquela vida, porque a vida que cai em nós, por exemplo, nos dias de Paulo, aquela vida que estava lá, aquelas pessoas que viveram, tinha que ouvir a mensagem de Paulo. Hoje, a vida que está em nós vai ouvir a mensagem que veio através de William Branham. Porque a vida que está aqui foi que escreveu essa mensagem. Foi Deus mesmo que escreveu a mensagem. Foi Ele mesmo que desceu trazendo a mensagem. Ele desce como um anjo forte para revelar o que estava lá. Mas ao mesmo tempo ele já estava em espera aqui dentro, para esperar o que descia. Porque Deus sabe fazer as coisas. Tá? Então ele disse aqui, para a gente terminar: o teu primeiro esposo que havia te governado era tua natureza por nascimento natural. Naturalmente você ama o mundo porque você é do mundo e parte do mundo. É isso, certo? Por natureza teus desejos foram para amar o mundo, o qual você é parte. Você é uma parte da natureza. Crê você nisto? Essa é a tua coisa natural. Essa é a razão pela qual tem que nascer de novo. Porque tem muitas pessoas que falam: você tem que nascer de novo. Nascer como? Nascer de novo assim, nascer do Espírito de Deus. Porque primeiro nós já nascemos da mulher e tinha uma natureza ruim. Então quando você recebe a natureza de Deus é para obedecer a palavra. A natureza ruim é para correr da palavra. E a natureza boa é para aceitar a palavra. É isso. Aí ele continua aqui. Aí ele disse assim: você é parte é uma parte da natureza, crê você nisso? E essa é a tua coisa natural. Essa é a razão pela qual você tem que nascer de novo. Você tem que se separar, tem que morrer a esse primeiro esposo. Não pode viver, quer dizer, você não pode viver com dois. Não pode simplesmente dizer: bom, eu me divorciarei dele e o pendurarei ali em cima até outra ocasião. Não, Senhor, nenhuma carta de divórcio. Ele morreu, o natural do mundo tem que morrer. Cada pedacinho dele tem que morrer. Você tem que ser reunido outra vez com outra natureza. Seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto num livro da vida, e todos os seus feitos foram escritos também nele.
tudo que tens feito sob essa natureza foi posta num livro chamado Livro da Vida. Não do Cordeiro, vocês notam aqui, são dois. O livro da vida é o que a vida nossa. Todos os nossos feitos estavam escritos nesse livro. Mas por predestinação, aqui, talvez eu vou chegar aqui, no sentido de predestinação, o nome nosso foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Por predestinação. Mas como eu estou lembrando de uma escritura que eu quero ler, aqui ó, veja aqui, ó, em Apocalipse capítulo 20, escute bem aqui, ó, sobre isso aqui que nós estamos falando, a natureza que nós nascemos. Então todos os feitos estavam escritos nesse livro, tudo que nós tínhamos que fazer aqui, mas quando vem o novo nascimento, então aquilo é apagado. É apagado, é tanto que o profeta sempre fala, no juízo do trono branco, por exemplo, quem é salvo, a fita dele não tem nada escrito. Mas quem é perdido, está escrito, desde do primeiro choro até o dia da morte. Está lá. Ficou, porque o sangue de Jesus é que limpa a fita. Tá? Então é isso que nós temos que entender. Então veja aqui, ó. E vi um grande trono branco, Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. Está vendo? Porque o julgamento é no ar, na tela, não é nem na terra, não é aqui, porque as pessoas vão ser julgadas pelo espírito que viveu na carne. Como a carne que viveu agora já não vive mais, agora é a tela do grande gravador de Deus que gravou a pessoa que viveu aqui, então vai passar na tela. A pessoa que viveu, morreu, mas só que o gravador de Deus gravou tudo. Então, e vi os mortos, não viu gente viva, está vendo? E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, os livros da vida de cada um. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que haviam, pelas coisas que estavam escritas nos livros. Porque aí é que vem o julgamento. Está vendo? Aí a pessoa que não obedeceu a palavra, então vai ser julgado pelo que ele fez. Ele quer apelar, o Espírito quer apelar, mas lá, olha lá o que você fez lá, está vendo? Está passando lá. E você não aceitou a limpeza, porque o sangue de Jesus limpa. Mas como eles não aceitaram o sangue de Jesus quando viveu aqui, a fita está toda suja. E aí, terminou lago de fogo. Desde Caim para cá. Caim, eu creio que vai ser o primeiro. Na fita, Caim vai ser o primeiro. Ouvir aquelas palavras. Se você não fizer certo, não haverá aceitação para ti. Mas ele não fez, então aí a fita está suja. Lago de fogo. E assim, mas eu creio que nós estamos livres disso. Pela aceitação do sangue que foi derramado por nós. Nós aceitamos. Nós não damos conta, mas ele já deu conta. Então o que nós vamos fazer? Fazer tudo para fazer o melhor para servir. Amém? Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia para a Santa Ceia.